Tô brincando, gente. Sem apócrifo aqui. Vamos lá. Hoje vamos começar lendo o livro de Apocalipse normalmente. Só vou confirmar aqui a gravação. Beleza, tá gravando. Tranquilo. Bom, pessoal, boa noite. Mais uma vez, hoje vamos começar aí com o estudo do Cronos, dando continuidade ao estudo da aula anterior, que era Apocalipse capítulo 7. No capítulo anterior, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente chegou a comentar sobre as 144 mil pessoas que eram seladas e como elas vinham de tribos específicas atribuídas aos judeus, logo elas eram de descendência aí de Abraão, Isaac e Jacó, e o outro grupo de pessoas que não pode ser contado, que vinha de todas as tribos, né? E isso deu-se durante a grande tribulação. Então a gente está nesse clímax do livro e lembrando para vocês, no finalzinho fala dos mártires, né? Dos mártires durante a grande tribulação. O capítulo 8 vem nesse clímax, né? Então eu vou começar a ler aqui. Apocalipse capítulo 8. Eu estou pegando mais uma vez a tradução a ARA, que eu acho que é, ou JFA, né? Que é interessante. Se vocês quiserem acompanhar na de vocês, enfim, fiquem à vontade, mas desde que não seja aquela NTLH e tal, não tem problema nenhum. Alguém se propõe para começar a leitura de hoje? Ninguém? Ah, pode começar, pô. Isso. Pode parar. Espera só um pouquinho. Opa, pode parar. A gente já continua a leitura. No início, eu só quero dar uma ressaltada sobre esses dois primeiros versículos. Eles abrem o capítulo, e esse capítulo 8 se trata principalmente disso. Ou seja, o final dos selos, ou seja, quando abriu o sétimo selo, e o início de um outro capítulo do livro de Apocalipse, de uma outra etapa do livro de Apocalipse, que são as sete trombetas. E antes da gente entrar e ficar confuso sobre as trombetas em si, porque a partir daqui já se trata sobre isso, eu gostaria de introduzir uma coisa. Eu acho que a maioria das pessoas acha que o livro de Apocalipse é um livro linear, ou seja, você tem as sete trombetas, você tem os sete selos, depois você tem as sete trombetas, depois os sete flagelos, né? Mas isso não é verdade. A gente, porém, tem sim uma certa cronologia, mas ela não é linear. Ou seja, o livro tem um início, tem um fim, existem algumas recapitulações, mas a partir do momento que o livro começa em si, aliás, que o fim começa em si, que a partir que o primeiro selo é aberto até o final, com o derramar da última taça, a maneira como o livro se estrutura se assemelha às matrióticas, que são aquelas bonecas russas. Eu não sei se vocês conhecem. Eu trouxe aqui uma foto de uma para lembrar a mente aí de vocês. A Lilia tem uma. Essas bonecas aqui, exatamente. Além de elas serem assim bonitinhas e tal, elas passam um princípio de sempre tem algo mais para dentro. Elas passam um princípio de profundidade. A gente tem uma boneca maior, né? E depois nós temos uma boneca menor, uma menor, uma menor, uma menor. O livro de Apocalipse funciona da seguinte maneira, pessoal. Esse aqui é o primeiro selo. Vocês estão vendo aqui o último da direita? A última bonequinha aqui da direita? Essa grandona representaria o primeiro selo. Logo após ela, o segundo. Terceiro, quarto, quinto, sexto. A sétima boneca que não está aqui, ela seria essa que está aberta. E dentro dela há mais sete. Ou seja, sempre que a gente chega na última boneca, a gente tem um novo tipo
de bonecas sendo abertos. É que aqui, infelizmente, nessa imagem, a gente só tem 6 e não é exatamente o número que eu precisava, mas a gente precisa de 7 bonecas para entender esse conceito e entender que quando a gente abre essa sétima, dentro dessa última aqui, tem mais 7. E dentro dessas últimas 7, dentro dessa última sétima aqui, tem mais 7. Se ficar um pouco confuso, ó, talvez essas bonecas aqui venham ajudar vocês, né? Um pouquinho. Trouxe umas bonecas um pouco relevantes e tal. Não sei se fala com vocês, com o coração de vocês, mas na verdade o que está acontecendo é isso daqui. A gente tem 7 selos e no último selo a gente tem dentro desse selo, né? São contidas 7 trombetas e dentro dessa última trombeta estão contidas 7 taças ou flagelos. Tá? E há uma certa intercambialidade entre a palavra taça e a palavra flagelo, porque a Bíblia utiliza o conceito de taças ou recipientes, vidros, como recipientes que recebem líquido, fluido, vinho, sangue, e isso vai acumulando. Isso é uma representação à raiva, ira, principalmente de Deus. O próprio Cristo utilizou dessa metáfora algumas vezes, e ela está comum no livro de Apocalipse, claramente. Então, a gente tem selos que representam julgamentos sendo abertos, e o último julgamento possui 7 trombetas, que são 7 alertas, 7 avisos, e o último aviso deles todos é o final do julgamento. Eu quero que vocês entendam esse dimensionamento como uma espécie de misericórdia da parte de Deus, que permite o seu cálice se encher até o final para derramar em si, ou seja, estamos falando de Deus que é mais paciente do que qualquer um de nós pensaríamos em ser, talvez até na nossa mente racional, nós pensaríamos que Deus é mais paciente do que ele deveria ser. Talvez nós, olhando a paciência de Deus no escopo do Antigo e Novo Testamento, nós concluímos que, nossa, se eu fosse Deus, eu já teria acabado com aquele povo. E a gente pensa isso muitas vezes. De fato, Deus é muito mais paciente do que a gente consegue sequer imaginar. Nesse sentido, Deus estende a sua paciência até a 7ª boneca, da 7ª boneca, da 7ª boneca. Essa é a ideia. Sempre que chega aquele último alerta, não, eu vou te dar 7 avisos. Tá? No 7º aviso eu vou te matar. Aí eles descobrem que dentro desse 7º aviso, desse último aviso, tem mais 7 avisos. E ele fala, dentro desses 7 avisos, vai chegar o último, eu vou te matar. E ele fala, não, eu vou te dar mais uma chance. Vou te dar mais 7 chances. E nessa última 7ª, aí sim, eu vou matar você. A ideia é que Deus realmente vai julgar os vivos, os mortos, e por conta disso irá matar aqueles que estão em pecados, nos seus próprios pecados. E esse é a ideia do julgamento que já começou. Já vimos ele até aqui, e até aqui a gente tem uma continuação dessa estrutura cronológica, ou seja, não é linear, ela funciona como as matrióticas mesmo, não tem um exemplo melhor do que essa daí. Por isso que é tão difícil de entender o livro de Apocalipse. Se a gente compara, acho que com o melhor filme de Hollywood, não tem nada para comparar. Então, a gente tem esses probleminhas em si, né? Diante disso, a gente começa a entender o que está acontecendo. Se no 6º selo a gente via várias pessoas passando por severas provações, mártires durante a grande tribulação, 144 mil selados, a gente já consegue entender em que tempo nós estamos aqui, no 7º selo, e por que essas trombetas começam a tocar. Por isso, antes da gente falar sobre as trombetas, já é claro ensinar para vocês este conceito. Não, os selos não foram abertos. Quanto menos as trombetas, quanto menos os flagelos. Você até poderia falar assim, em algum momento da história que o selo foi aberto, ou que 2 selos foram abertos, 3 selos. Aí você não pode falar que as trombetas foram abertas sem que todos os selos já tenham sido. Vocês estão conseguindo entender isso, pessoal? Vocês não podem concluir que todas as taças foram abertas se as trombetas não foram em si. Porque as trombetas só começam a soar quando todos os selos já soaram. Estão percebendo essa ideia? E, na verdade, elas fazem parte do 7º selo em si. Então, ela não vem depois dessa. Não, ela realmente está contida dentro. É como, eu acho que, não sei se quem assistiu aquele filme A Origem,
que quanto mais dentro do sonho, mais rápido passa o tempo. Isso aqui é semelhante. Sempre que a gente chega no último, parece que deu um zoom, entendeu? E aí deu um zoom, e deu um zoom, e deu um último zoom. E é isso que está acontecendo. Tá? Alguém tem alguma dúvida ou eu posso continuar tranquilo? Tá, tá. Sim. Olha, similaridades sim, conexões diretas não. Eu vou mostrar para vocês que tipo de similaridades existem. Mas não há uma certa, assim, não é uma repetição histórica, quanto menos cronológica. Ou seja, o primeiro selo não é igual à primeira trombeta, entende? Ou a primeira trombeta não é igual à primeira taça. São eventos totalmente diferentes. E nesse sentido, a gente possui uma cronologia que dá principalmente ordem à última semana do capítulo 9 de Daniel, que a gente já comentou sobre isso um pouquinho, mas depois acho que eu posso explorar melhor esse assunto com vocês. As conexões, elas existem por tratar de números parecidos, conceitos parecidos, mas não são os mesmos conceitos e também não são sombras dos mesmos conceitos. Não podemos nem falar e fazer aquela proporção matemática que em alguns livros acontece, né? Que isso está para isso, assim como isso está para isso. Não. Não existem sombras aqui, não existem overlaps, não existe nada. A única maneira coerente de se ler isso, e eu digo coerente porque há muitas maneiras, inclusive maneiras erradas, de ler esse pedaço do livro, que vai ficando cada vez mais complexo, é os tratar justamente como camadas. Né? Sempre que a gente chega na última camada, essa última camada, na verdade, é feita de 7 camadas. Quando a gente chega nessa última camada, essa última camada também é feita de 7 camadas. Entendeu? Que acontece aqui no sexto selo. Exatamente. Exatamente. E esse momento da. A gente tem até agora o anticristo no primeiro selo, a guerra no segundo, a fome no terceiro, a morte dos cristãos no quarto, a paciência dos santos no quinto, e no quarto, no quinto e no sexto, algumas descrições do trono de Deus, e como vimos em Apocalipse 7, quinto e sexto selos, a contagem dos mortos, né? Chegando na iminência do que as pessoas chamam de arrebatamento, quando Jesus volta para pegar a sua igreja. Porém, já vemos até aqui que abrimos esses selos e não houve uma menção sequer de arrebatamento. Alguém, enquanto nós começamos esse estudo, tratamos do arrebatamento aqui, foi sequer mencionado em algum momento? Não. Se vocês se lembrarem, então tem algum problema aí, porque eu não falei disso. Eu até comentei do dia do Senhor, de fato, mas que ele estava para vir, que ele já não estava acontecendo em si. E esse dia do Senhor é o que nós chamamos aqui das 7 taças. Mas antes de eu entrar nisso, a gente ficar muito complicado, porque também esse não é o assunto de hoje, eu só queria deixar claro a estrutura, tá bom? Então, nós já passamos por esse momento aqui, do primeiro ao sexto selo, e o que está acontecendo agora é a abertura do sétimo, tá bom? E com o sétimo selo em diante, nós temos a cronologia do livro, tá? Então, nós vamos andar a partir de agora não é nem um Z, né? Se eu falasse um Z, estaria errado, porque um Z é cronológico, mas não, é realmente no funil. Chegou no sétimo, pum, chegou no sétimo, bum. Então nem Z é meio um funil mesmo, tá bom?
Então, pensem nas matrióticas quando pensarem no livro de Apocalipse. Por mais que seja uma coisa meio diferente assim tal, mas é a coisa, eu diria que é a mais precisa para explicar. Tá bom, pessoal? Tranquilo. Tendo já explicado essa estrutura, a gente pode voltar, né? Pode continuar a leitura. Por causa do versículo 3, né? Beleza. Pode parar, pode parar. Aqui temos um conceito maravilhoso, muito curioso, né? Vamos fazer a exegese desse capítulo aqui. Para quem não sabe, vocês já devem saber, exegese é retirar o sentido original do texto, mas principalmente no movimento de saída e nunca de entrada, de inferência. Vamos deduzir, extrair, né? Veio outro anjo, ou seja, se é um outro anjo, provavelmente não é um anjo que estava é, aqui, o que ele viu aqui, desses anjos aqui que estavam com as 7 trombetas. Esse aqui provavelmente não tem trombeta nenhuma, é isso que João está falando. Esse anjo não possui nenhuma trombeta, ele possui uma outra função. A gente vê uma hierarquia no céu claramente. E pôs-se junto ao altar. Altar, que altar? O altar que chegam as orações, o altar de Deus. Mas o que seria esse altar? É um altar espiritual? É um lugar espacial? Nós não sabemos, mas nós sabemos que as orações dos santos chegam dia e noite até os ouvidos de Deus. Como elas chegam, é que a gente não tem o entendimento completo. E o que os anjos têm a ver com isso especificamente, mas vemos que eles têm sim uma conexão e clamam pela justiça. Pois, olha só, ele possui um incensário de ouro, o ouro novamente como um símbolo de pureza, de perfeição, e o incensário porque possui incenso, incenso é aquilo que permite um cheiro, a fumaça do incenso. Pois eu acho que essa metáfora, eu não vou precisar da referência cruzada, mas seria na verdade até interessante, porque em Êxodo, no capítulo 30, versículo 1, nós temos o incensário, quem se lembra? Né? É uma ordem, farás também um altar para queimares nele incenso, de madeira de acácia o farás. Né? Temos inúmeros, por quê? Davi... Oi? Isso. Da mesma maneira, nossos pecados chegam às narinas de Deus como sujo. Eu não acho. Hum, pode falar. Fantástico, fantástica referência. Cuidado, pessoal, olha aí. Temos aí também uma passagem legal que é mais explícita do que está acontecendo, né? Salmo 141, Davi, que minha oração seja como incenso diante de ti, minhas mãos erguidas oferenda vespertina. A gente sabe no livro de Apocalipse que elas são. A gente já vai ver isso agora. Fantástico. É uma profecia praticamente, né? Olha só, Isaías. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Aqui já temos uma pista. Será então que aquele anjo do livro de Apocalipse é um serafim? Muito provavelmente. A gente não tem como comprovar isso, até porque pode ser que seja somente outro. Mas nós vemos uma hierarquia claríssima. Não é um querubim, dificilmente seria, porque o querubim, quando aparece nas escrituras,
aparecem ou no número 4, ou na representação do trono de Deus, ou fazendo coisas muito grandes, ou fala de alguma característica deles gloriosa. Provavelmente querubins não são, né? Já entrando na questão da angelologia, para quem gosta disso, que é algo real, né? E dentro do livro de Apocalipse tem muito anjo, então não é uma coisa que a gente tem como evitar. Eu sei que algumas pessoas se sentem até tem medo, né, desses assuntos, porque são um pouco polêmicos, e quando não polêmicos são incertos, né, são também palco aí para heresia, como hoje eu abri ali, né, o livro de Tobias, o anjo Rafael, eu acho. A gente tem esses problemas aí, mas os anjos eles estão no livro, então a gente tem que se acostumar. Na verdade, eu até diria que parte dos detalhes do livro só vão ser compreendidos com detalhe quando a pessoa tiver já uma compreensão parcial da hierarquia. Como assim parcial? Aquela que Deus quer que a gente entenda, certo? É claríssimo que os querubins são os mais altos. Isso ninguém tem dúvida, porque a exegese de todos os textos aponta para isso. Os serafins também são muito altos, mas provavelmente estão abaixo, e daí em diante. Com uma interpretação assim, a gente consegue ver o que está acontecendo exatamente. Quem está mandando em quem, e inclusive a transição entre os seres celestiais, se alguns seres são anjos ou não, como os 24 anciãos. Então pode até parecer que as coisas que a gente fala sobre os anjos não é tão relevante, porque nós não temos doutrinas explícitas em vários momentos da Bíblia. Mas quando elas aparecem, geralmente elas aparecem com uma certa relevância. Exemplo aí do livro de Daniel, que sabemos que tem príncipes regionais, como o príncipe da Pérsia, provavelmente um demônio que governava durante o Império da Pérsia, que possuía parte desse reinado, ou o reinado inteiro, enfim. Muitos mistérios a respeito desse assunto. Olha lá, Hebreus capítulo 9, também não sabemos quem escreveu, com certeza, mas o altar de ouro puro para incenso sendo citado, ou seja, Amós, Ezequiel, esse termo é muito utilizado para se tratar, nas escrituras completas, para se tratar das orações dos santos, tá bom, pessoal? E a gente pode já para o próximo conceito, né? A ele foi entregue não somente, ele não só eles portavam incensário, como ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Certamente a gente ora, Deus escuta as orações, mas aqui a gente tem uma simbologia muito bonita, né? Conforme nós oramos, os anjos também entregam incenso. Esses incensos literalmente sobem como, ou seja, o incenso dos anjos é proporcional aos clamores das orações do homem. Eu só vou citar aqui um exemplo que vocês vão entender isso. Vou citar um apócrifo, que nem é bíblico, mas eu acho que eu consigo explicar pelo apócrifo o conceito melhor. Enoque tem um momento que Enoque está clamando a Deus, e na verdade quem está clamando mais são os anjos. Os anjos estão clamando a Deus porque veem o que está acontecendo na terra e veem as maldades da terra e orando para Deus, clamam a Ele. Pela perspectiva celestial, né? Logicamente, é um exemplo de um apócrifo, mas mesmo nesse contexto é o que está acontecendo aqui. Os anjos estão sendo correspondentes ao que está acontecendo na terra, sendo correspondentes no mundo espiritual ao que acontece aqui nesse mundo espiritual, quer dizer, no mundo natural. Enquanto nós clamamos, enquanto os santos da grande tribulação especificamente estão orando, há um anjo que entrega, que oferece esse incenso que foi entregue a ele. E esse incenso ele oferece com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Então, há uma maravilhosa conexão entre o mundo celestial e o mundo natural, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Beleza. Aí no versículo 4, você chegou a ler? Ah, não precisa não, já que você já leu, então. E da mão do anjo elevou-se e a mão do anjo elevou-se na presença de Deus. Ah, tá. E da mão elevou-se a fumaça, tá certo. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos, né? Confirmando
que isso chegou à presença de Deus, né? Certamente Deus não está calado, quer dizer, não está nem cego, nem surdo, muito menos calado, né? Em relação aos julgamentos, aos seus julgamentos sobre a terra, né? As maldades do homem. Deus enxerga. Né? A gente tem em Atos, uma boa referência que apareceu aqui, não sei quem se lembra, mas eu não me lembro se é sobre Cornélio agora essa passagem. Eu acho que é. Eu acho que é Cornélio. É isso mesmo. É isso mesmo, em Atos 10. Estarrecido e com olhos fitos no anjo legou. O que é, Senhor? Ao que o anjo lhe comunica. Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. É exatamente o que está acontecendo aqui em Apocalipse, tá, pessoal? Fantástico. A Bíblia é só uma. A gente tem vários livros, mas a Bíblia é só uma, realmente. A gente tem uma conexão inter, né, entre os livros fantástica, confirmando a doutrina da intercessão. Voltando aqui, pode ler esse versículo, Nicole, para mim, por favor? Beleza. Isso aqui não precisa ler, não sei nem porque que está aqui, não faz nem muito sentido. Então, é porque na verdade os versículos, né, eles são invenções de quem lê. Não, Deus não inventou o versículo, foi o homem, né, para tentar quebrar os textos. A gente tem até alguns problemas de quebra de capítulo e versículo no livro de Daniel, que quebra demais o texto. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio de capítulo. Inclusive no Evangelho de Mateus, não sei se é de Mateus, só comentando sobre isso aí rapidinho. Tem um evangelho que fala sobre, eu não sei qual deles. A gente tem 3 vezes essa citação. Muitos aqui que estão vivos não morrerão sem que venha o reino de Deus vindo, né? E um deles, até que ele venha, é outro capítulo. E é por isso que causou um problema. A transfiguração é somente no capítulo seguinte. Então essa quebra de capítulo parece que quebra mais do que deveria, né? Nos outros evangelhos essa quebra não existe. Então, bom, se não tem versículo 30, 31, acho que é esse mesmo. Porque aí ele já vai para o próximo capítulo, logo depois. Um pouco depois, pelo menos. Sei que isso não tem muito a ver com o assunto, mas é legal, pessoal, trazer isso à tona. Os capítulos e os versículos, eles são referências, mas eles não indicam quebra de ideias ou quebra da cronologia. Então a gente tem que tomar cuidado de ser muito dogmático que estamos falando de um outro assunto só porque o capítulo mudou. Muitas vezes isso não acontece. É, só que na verdade o início dessa história não é outra história, porque aí Jesus vai até o Monte da Transfiguração e aí na verdade é o complemento da história anterior. E a outra história começa mesmo quando ele desce e ele expulsa o demônio do rapaz. Ou seja, a quebra do capítulo foi assim, foi meio que agressiva no meio do contexto. Nos outros evangelhos, e se não me engano, essa passagem tem referência cruzada com outros dois, eu não me lembro quais, isso não acontece. Isso, em Lucas e Marcos, a quebra é certinha. A quebra é só depois das pessoas, da transfiguração em si. Então a gente tem que ter sempre essa leitura tomando isso em consideração, tá, pessoal? Inclusive aqui no livro de Apocalipse, como vocês percebem, tá bom?
Beleza. Ah, que legal, não sabia disso. Cara, que bacana. É, exatamente, exatamente. No caso, a gente não, eu não sei nem se. Não, aqui ó, na King James não aparece isso, aparece The First Four Trumpets, as primeiras trombetas é esse. Inclusive, outra coisa que engana, pessoal, subtítulos, né? Isso aqui nem é inspirado, tá, pessoal? Lembre-se disso, isso aqui não está na Bíblia. O sétimo selo, as primeiras quatro trombetas, isso aqui não é Bíblia. Bíblia é isso aqui. Esses títulos não é Bíblia. Pelo menos eu acho que não. Não sei se tem algum livro da Bíblia que veio com os títulos. Eu tenho quase certeza que não. É, é. Pois é, interessante, né? Os judeus faziam isso também. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar para a gente não ficar muito tempo aqui. Aí ele parte para o versículo 6. E aconteceu que os sete anjos que estavam com as sete trombetas prepararam-se para tocá-las. Bom, até aí, a exegese é somente ler, está muito claro o que está acontecendo. A única coisa que a gente pode falar é que são sete, né? O número da perfeição. Então, continuando na pegada dos sete selos. Deus faz a divisão completa, né? Sete indica perfeição de tempo, tá bom, pessoal? Eu vou dar um exemplo. Um não, vários. O mundo foi feito em 7 dias. Quando Jesus fez o seu ministério, ele pregou durante 3 anos e meio, que é justamente a metade de 7 anos. A, o Antigo Testamento inteiro fala de festas de 70 e 490 dias e anos e da separação dos terrenos. O 7 é muito ligado ao tempo. Enquanto o 4 é uma perfeição espacial, quando estamos falando de espaço, falamos do número 4 para indicar a perfeição espacial, né? Enquanto o 3 é a perfeição de Deus, enquanto o 12 é a perfeição dos homens, sejam as 12 tribos, os 12 apóstolos, são as 12, enfim, são perfeições espirituais, religiosas em si. O 7 é um número muito comum para dar a perfeição cronológica. Então nós temos 7 selos, depois 7 trombetas, 7 flagelos. Temos aí o exemplo das 70 semanas de Daniel, que é a maior cronologia da Bíblia inteira. A última semana de Daniel, que são 7 anos, dividida em 3 anos e meio, 3 anos e meio. O cativeiro, a profecia de que Jeremias escreveu sobre o cativeiro, a Babilônia, que Daniel leu, sobre eles ficando cativos por 70 anos. Tá bom, pessoal? Então, dá para se extrair essa pérola aí do número 7. Numerologia, essa numerologia que eu estou falando, não a mística, né? Não a do horóscopo, essas coisas estranhas aí. Essa numerologia que é coerente nas escrituras inteira, que aponta para a perfeição, para tipos diferentes de perfeição, né? Ela é muito comum. E no caso, o 7 é principalmente perfeição cronológica. Sim.
Perfeito. Perfeito. Com certeza, de fato é muito fascinante. E é real. Está lá em todos os momentos. A gente vai ver muito ele aparecendo aqui. Vai ver demais. Do início ao fim. Não para. Não para. A gente vai ver também, daqui a pouco a gente vai ver muito a questão dos terços. Os terços e os terços. Os terços acontece bastante. O 10 também, para indicar a divisão, acontece muito. Duas tribos ficaram, 10 foram embora. 10 é um número que a Bíblia utiliza para, muitas vezes, representar uma coisa que a gente não imagina, que é a divisão. Dividiu-se em 10. E houve um terremoto e matou 1/10 da parte da cidade. As 10 tribos perdidas. Curiosamente. Então, é um arsenal de números utilizados em muitas instâncias, inclusive não, eu acho que não tem nenhum que seja exclusivo, mas principalmente os usos principais deles são esses aí que a gente está comentando, tá? Mas vamos continuar aqui. Vamos lá, versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. E ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra. Ó, pessoal, só uma coisa, agora eu criei fogo, eu só esqueci de falar uma coisa. No versículo 5, quando ele enche o incensário com o fogo do altar, isso dá a conexão, isso significa o juízo do altar. E ele pega esse juízo e lança sobre a terra. O que isso está querendo dizer? O anjo viu os homens clamando. Ele levou esse clamor ao céu, a Deus. Deus respondeu esse clamor com autorização. E essa autorização se dá no julgamento que os anjos vêm e fazem. Trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Ou seja, os anjos vão e julgam a terra porque Deus autorizou a eles fazerem. Tá bom? Curiosamente, a gente não sabe se Deus manda eles pegarem um incensário ou se eles fazem isso de livre vontade, né? Que a gente tem a história de Jó. Os anjos, eles provavelmente clamam a Deus pela justiça, assim como nós clamamos. Em alguma parte isso é verdade, a gente não sabe até quando, né? Mas mesmo assim estão debaixo aí da soberania de Deus. É importante porque o fogo ele é sempre um sinal de juízo nas escrituras, e aqui não é diferente. Quando ele toca a sua trombeta e essa grande precipitação de granizo, a gente não pode esquecer por exemplo, Êxodo 9:23. Então Moisés estendeu seu cajado em direção ao céu. E Yahvé imediatamente mandou grandes trovões e profusa quantidade de granizo, e raios caíram, incendiando a terra dos egípcios. Assim o Senhor fez chover pedras sobre toda a terra do Egito. Curiosamente, nós sabemos que isso é uma das pragas. Isso é uma das pragas. Então é aqui que a gente já começa a entender o que está acontecendo. Nós estamos vendo que, na verdade, as pragas que aconteceram no Egito são uma sombra das pragas que acontecerão na Grande Babilônia. E o faraó, na verdade, foi uma sombra do anticristo. Eu não sei, no caso, se essa especificamente é a primeira, mas eu acho que é. Eu não me lembro a ordem das pragas. Então, se alguém puder me ajudar em respeito disso daí. É a primeira, né? Beleza. É bom porque a gente já vê o que está acontecendo. Os selos, eles indicam julgamento total sobre o mundo, inclusive os cristãos estão morrendo nisso. Mas eles não estão sendo julgados. Quando as trombetas começam a tocar, algo está acontecendo diferente. Estamos já vendo uma possível o quê? Saída. Ou seja, deixa meu povo sair.
Da mesma maneira que Moisés vem, e aí que vai começar a conectar muita coisa, pessoal. Eu já quero que vocês estimulem essa mente, e é por isso que eu falei, hoje vai ser um pouco mais extenso. Da mesma maneira que Moisés vem com Arão. Oi? Opa, beleza. Perfeito. Ó, não, essa praga, ela não é a primeira, ela é a sétima, pessoal. Não, mas já tá certinho. Tá aqui, ó. Pessoal, só vou explicar uma coisa rapidinho. Não confundam, porém. Aqui a praga ela é uma precipitação de granizo e fogo misturado com sangue. Quando a gente vê essas pragas aqui, ó, a sétima, ela é chuva de granizo. Mas a primeira já é água se tornando em sangue. Entendeu? Isso, o que está acontecendo aqui com esses juízos é que eles são muito piores do que os que aconteceram com Moisés. E da mesma maneira como Moisés e Arão vêm, batem ali, né, o cajado, entre aspas, simbolicamente, deixa meu povo sair, e ele vai e ele diz, não, e aí manda-se as pragas, o que está acontecendo é que o anticristo está reinando na terra. E os cristãos ainda não foram removidos. Enquanto vemos as trombetas acontecendo, vamos vendo a saída, certo? Ah, você fala, pô, mas então quem é esse Moisés e esse Arão? São as duas testemunhas. Da mesma maneira como Moisés e Arão lideraram parcialmente o povo para fora do Egito, durante a época do faraó, nós temos inúmeras histórias disso acontecendo durante a Bíblia. Por exemplo, a primeira menção das duas testemunhas, que é Zorobabel e Josué, o outro, não o do libertador, nós temos aí a primeira simbologia das duas testemunhas, só que é para a reconstrução do templo. Então, o que está acontecendo aqui é o cúmulo. Então, por isso que esse livro ele tem que ser observado com Bíblia antes. A gente não pode chegar em Apocalipse sem ter lido a Bíblia. É impossível, porque vocês não vão entender. Vocês não vão tirar as pérolas daqui. Você pode simplesmente ler, precipitação, granizo e fogo misturado com sangue. Caramba, o pau tá comendo. Não, não é isso. Não é o pau tá comendo. Você tem que entender o que isso aqui significa. Lógico, o pau vai comer e vai mesmo. Só que não é só isso. Isso aqui tem uma conexão fortíssima com Êxodo, com Isaías, com Ezequiel, com Joel, Zacarias. Vocês estão vendo aqui as referências cruzadas na minha tela. São muitos. São muitas. Certo? Isso é que vocês precisam entender. Tá? Isso é que vocês precisam entender. Olha só, Ezequiel 38, executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Ezequiel 38 é Gog, não é o anticristo, é outra pessoa. Mas a gente já começa a ter a formulação, a gente já começa a ter o cenário completo aqui. Isso é o cumprimento total de tudo. É o fulfillment em inglês, né? É o total cumprimento, o grande finale. E tudo aquilo que tinha acontecido até então começa a acontecer aqui. E a gente vê que, na verdade, é sobre isso aqui. Esse é o fim. E, pô, o fim do filme, quando é ruim, o filme pode ser muito bom, mas estragou o filme. Eu não sei se vocês gostam de filme, série, mas, meu, você tá assistindo lá, filme, a série. Zoaram o fim, zoou a série inteira, zoou o filme inteiro. Se você chega e faz um filme, mas você estraga o final, você destruiu o filme. Você até pode zoar ali o meio, algum negocinho aqui, pá, não. Meu, você zoou o final, você acabou. Acabou com o filme. E se for um filme mais ou menos, mas tiver um final legal, até dá uma elevada, dá uma valorizada, entre aspas, acaba se trabalhando melhor naquilo lá. É essa a ideia daqui. A Bíblia já é fantástica, a gente tem um monte de sombras do início até o fim que apontam primeiramente a Cristo. Só que a gente descobre que na Bíblia também tem um monte de sombras que apontam para aquele que é o falso Cristo. Ou seja, a gente tem uma repetição. A maioria das sombras aponta para Cristo, Cristo vem, as próximas apontam para a sua glorificação. Mas a gente tem também um monte de sombra lá no Antigo Testamento que está apontando para aquele que vai se fazer como Cristo, né? Como um faraó, como Senaqueribe, como Nabucodonosor, Ciro, esses grandes tiranos, grandes poderosos, enfim.
Essa é a estrutura do livro de Apocalipse. E aqui está começando. Como eu falei, é mais extenso hoje essa aula, porque vocês têm que entender que daqui em diante vai ser essa visão. Entendendo isso, pessoal, a gente vai facilmente começar a entender os próximos. Eu não vou ter que fazer essa aula toda completa, todos os capítulos em diante. É mais mesmo aqui, para vocês entenderem essa estrutura. Daqui em diante fica mais fácil. Tá? E só vou continuar só esse versículo. Os quais foram lançados sobre a terra, ou seja, o julgamento chegou na terra. E assim 1/3 de toda a terra foi queimado. E também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Destruiu o mundo. Acabou com a terra. Aquilo que eu falei, o pau está comendo, na linguagem prática. Não é que isso não está acontecendo, mas isso é principalmente o cumprimento de sombras do Antigo Testamento. Isso valoriza mais ainda a história, tá bom, pessoal? Então, no momento, vemos aí mais uma vez a numerologia, e 1/3 de toda a terra foi queimada. E 1/3 das árvores e toda a relva foi queimada. Esse número vai aparecer muito, tá? É bem comum, 1/3 ser descartado. 1/3 dos anjos se rebelou. 1/3 da terra foi queimado. 1/3 das árvores e toda a relva existente. Isso acontece demais. Deus vai e pega, divide em 33%, 33%, 33%, e vai lá, pega 33% e joga fora. Ou seja, ou ele se corrompe. Outra parte da numerologia bíblica que é muito comum nas escrituras. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Beleza, acho que está bem claro, na verdade, né? Aí temos o versículo 8. Pode continuar lendo, Nicole? Lê para mim, por favor. Acho que ninguém... Eu não acho que eu não preciso explicar nada, né? Aqui acho que já fala tudo. Logicamente, essa montanha aqui, eu não acho que isso seja algo literal. Não vai cair uma montanha, um Monte Everest, no mar, tá? Mas será que vai ser um asteroide? Ou será que é somente algo espiritual? Por certo, se 1/3 do mar transformou-se em sangue, pode ser que a vida do mar tenha sido destruída, sei lá, os peixes, a vida no mar em si acabou, não sei. É difícil de ser muito claro. Perdão? Isso, exatamente. Perfeito. É aquilo que eu falei. A gente quebra no versículo, mas na verdade não era para quebrar, porque a ideia continua. E morreu a 1/3 das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. Inclusive das embarcações, olha que interessante. Foi um juízo pesado que aconteceu no oceano. Né? Como as embarcações em si foram destruídas, a gente pode então assumir que essa montanha talvez seja assim. Porque é algo como uma enorme montanha, não necessariamente uma montanha. Então, pode ser sim um asteroide caindo sobre a Terra, ou algum tipo de vulcão em erupção que jogue, sei lá, jogue magma na água. Eu não sei exatamente o que é isso aqui, né? A gente vai ter que ver na hora. Embora eu espero não presenciar isso aqui, não deve ser muito bonito. Mas claramente é algo destruidor. E acaba com tudo. Né? Acaba com tudo, inclusive todas as embarcações dos homens. Tá? Mas vamos lá. Próxima praga. Né? Estamos aqui no momento aqui do faraó. Pode ler aí, por favor. A fonte. Sobre isso aqui, pessoal, eu só quero deixar claro que os símbolos eles se conectam várias vezes. Então, caiu do céu uma estrela, a pessoa que é mais leiga, ela, caramba, é Satanás. Não, não é Satanás. Os símbolos eles se repetem na Bíblia. Tá? Mesmo que Satanás ele está claramente ali empoderado ali
no anticristo, ele não está caindo nada, certo? Ou ele já caiu totalmente, ou ele ainda vai cair 100%, vai para o inferno. Aqui não é Satanás. O que está acontecendo aqui é um julgamento. Essa estrela é o que? É uma estrela cadente? Será que aqui sim é o asteroide? Ou será que essa estrela, na verdade, é um anjo que vem para causar juízo? Ou, na verdade, essa estrela é uma estrela? Bom, uma estrela não pode ser, porque a gente sabe que a Terra é muito menor do que as estrelas. Se caísse uma estrela, ia acabar com o planeta Terra. Né? Mas isso foi o que João viu. Ele viu uma estrela ardendo em chamas como tocha. Isso sim se assemelha a um asteroide, né? Então, se isso é um asteroide, então vai saber o que era antes, né? Por isso que eu digo, os eventos geológicos, astronômicos em si, a gente não sabe, geofísicos, a gente não sabe. Mesmo porque a Bíblia não é um livro de ciência, a gente tem que entender principalmente a simbologia. Mas essas coisas que estão acontecendo aqui são juízos, e a gente sabe que são por conta das consequências. Né? 1/3 dos rios e das fontes de água da terra. Aqui é interessante que não é oceano, são rios e fontes de água. É o outro alvo. E por conta disso, o nome dessa estrela é Absinto. Absinto, a palavra absinto significa amargo, tá bom, pessoal? Tanto que quando se fala que ela se tornou amarga, na verdade, a Nicole leu aí que se torna absinto. É sinônimo. Exato. Pô, fantástico. Fantástico, Nicole. Você tinha que estar hoje mesmo aqui sobre esse estudo, porque sobre isso especificamente eu não sabia. Olha que legal. O que eu sei é que algumas pessoas já traduziram isso por conta dessa planta e tentaram associar aquilo que aconteceu em Chernobyl. Parece que Chernobyl, a palavra, tem uma conexão, o Pripyat, a cidade lá, com essa palavra, absinto também. Então, é interessante. E se é amarga, porque antes a água era o quê? Era doce, água potável, né? O que a gente fala da água doce, né? Aqui é rio, é fonte. Por certo, ó, multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. O que antes foi destruir os oceanos e a vida marítima, agora vem para destruir a água que a gente bebe. Ou seja, é mais severo, porque não só matou os peixes, como agora já começa a matar diretamente os seres humanos. Quer dizer, antes havia matado os seres humanos nas embarcações, mas agora começa a matar as pessoas nas cidades, das pessoas que bebem essas águas. Então é incrível isso aqui que está acontecendo. Jeremias 9,15, né? Tá aqui. Perfeito. Perfeito. Perfeito, Nicole. Perfeito. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Estão entendendo aí? Beleza. Então vamos lá. Próximo, versículo 12. Pode ler aí, Nicole. Aqui tá, ficou sem luz. E também 1/3 da noite. Interessante mesmo. Eu só queria comentar aqui
Aqui a gente está vendo um evento aí celestial, um evento astronômico que talvez não seja muito bem explicado, né? Um terço do Sol ser ferido. Aqui a gente já precisa de um conhecimento astronômico, o que isso poderia ser, né? Ou a terça parte da Lua, das estrelas, ou seja, nos céus não vem luz, a luz não entra. Né? A gente tem a conexão mais uma vez com o Êxodo, que é muito comum durante as trombetas e os flagelos. Êxodo capítulo 10, 21, que disse Deus a Moisés: estende a mão em direção ao céu e haja trevas sobre a terra do Egito, trevas espessas, que possam ser apalpadas. Olha que interessante. Isso é a nona praga, tá? Em Moisés, né? É a praga número 9. Eu estou acompanhando aqui a tabelinha. Aqui no caso, não é praga número 9. Aqui é a quarta trombeta, tá bom, pessoal? Então é um evento aí de trevas. E aí que eu acho legal a gente mostrar. Essas trevas, e a gente tem que tomar cuidado com a referência cruzada, a gente tem que prestar mais atenção. Essas trevas não são totais, pois um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. E os outros 2 terços permaneceram com luz, ou seja, não é totalmente, não é o dia do Senhor em totalidade. Quando se diz em Joel 3:15 que o sol e a lua escurecerá e as estrelas não brilharão, em Zacarias, aquilo que eu falei do dia do Senhor, ou quando Jesus falou em Mateus, imediatamente após a tribulação dos dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Pessoal, isso é como Jesus falou, imediatamente após os dias. Tal da lua de sangue e o sol, não, essa total treva, essa total treva, essas totais trevas, essa total falta de luz no momento que somente Cristo vem para brilhar, só acontece depois de tudo que a gente está lendo aqui. Então ainda não está acontecendo esse evento aqui, tá bom? Esse evento só vai acontecer lá para Apocalipse 19. Então, assim, acho que talvez um pouco antes, dependendo, porque tem sim algumas recapitulações que são excepcionais, mas a gente não está falando disso aqui, tá? Então, cuidado de conectar esse versículo especificamente com qualquer capítulo na Bíblia, por isso que a gente tem vários que comentam sobre trevas. Não é isso, tá? Não é isso. Quando o Ezequiel está escrito aqui em Ezequiel 32, Joel 2, a maioria dessas citações aqui, elas comentam o total dia do Senhor, tá? Eu diria que a mais próxima a isso aqui é Êxodo mesmo. As outras estão falando de outra coisa, tá bom? Vamos lá. Ó, enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia. Olha que interessante, uma águia que planava pelo meio do céu, grasnindo em alta voz. Ai, ai, ai. Oh, nunca vi uma águia falar, mas essa águia fala, gente. Ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a serem entoados pelos 3 próximos anjos. Será então que essa águia é um anjo? Existe essa possibilidade. Será que essa águia é simplesmente um símbolo para a voz de Deus ou um símbolo para algum tipo de sabedoria do livro que aqui vem realmente como sabedoria, como uma metáfora? Lembra? Os querubins eles também têm faces de anjo, se lembram? Quer dizer, de águia. De águia, lógico que tem face de anjo, são anjos. Isso. São os querubins. Sim. Isso é interessante porque em Apocalipse 12, quando lemos sobre a mulher fugindo do dragão, a mulher são dadas asas da grande águia. É possível que essa águia seja a mesma, ou não. De qualquer maneira, a gente tem aí essa simbologia interessante. A águia é sempre um animal que enxerga de longe. Então, ou sei lá, o que poderia ser exatamente, né? Um anjo com muita visão, um anjo de grande poder, um anjo que somente clama, sei lá. De qualquer maneira, opa, manda. Sim,
Muita conexão, muita conexão, muita conexão. Mas a gente começa a ver isso daqui a pouco, tá? Mas sim, muita conexão sim, tá? Tanto que Apocalipse 9, a gente já começa a falar, ó, ele já logo dá a menção em Apocalipse 9, o primeiro dos ais já passou. Então, sim, Luiz, você está certíssimo. Vamos lá. Então, pode ler para mim aí, Nicole. Versículo, capítulo, perdão. Aqui a gente, na verdade, já está indo para o capítulo 9. Mas pode ler, não tem problema. Beleza. Tá. Ah, é que aqui parou, tá vendo? Esse que é o problema. Eu não sei se os versículos estão iguais. Ah, tá. Não, é isso mesmo. Não, ele já vai para outro versículo. Mas pode ler, pode ler. Você vê que louco, ele quebra o capítulo no meio das trombetas. É isso que eu estou falando. A gente tem que ficar ligado nisso dos capítulos e dos versículos, porque uma das coisas que mais torna difícil a interpretação do livro de Daniel e do livro de Apocalipse é justamente o que foi colocado lá para facilitar, que são os capítulos e os versículos. É essa quebra aí. Então, enfim. Mas pode continuar. Beleza. Pode continuar. Oi, pode continuar. Ok, pode parar. Pode parar. Parando no versículo 11. Olha, gente, eu vou assim falar brevemente, meu. É, Se o faraó teve problema lá com os gafanhotos, né, que foi a oitava praga, imagina essa daí. Imagina esses gafanhotos, né? Esses daí é tipo. Também, é isso que a gente vai comentar. Vamos lá. Apocalipse capítulo 9. Eu vou abrir aqui agora a leitura, eu vou ter que pegar o capítulo em si, porque se vocês verem, não dá para ler versículo por versículo, quer dizer, até dá, mas acho que aqui é legal a gente ter uma visão mais macro. Aí. Bom, até o versículo 11, então a gente tem a menção do que está acontecendo. Né? Mais uma vez, o anjo vai lá, toca a trombeta e ele vê uma estrela que do céu cai da terra e foi lhe dada a chave do poço do abismo. É aquilo que nós comentamos. Essa estrela que cai do céu é Satanás? Não necessariamente. A gente sabe que os anjos estão caindo de sua autoridade na terra, naquele momento onde Cristo está reinando na terra. Porém, essa estrela que cai do céu, seria ela um anjo que cai do céu?
ou uma estrela que vem do céu, né? A gente teria que ter a ver, na verdade, no hebraico, perdão, no grego, né? Essa palavra cair em si, eu tenho até aqui, peptoca, peptocota, não sei nem ler isso daqui exatamente, mas certamente é cair. Então, não sei se ela é expulsa, mas ela cai. E seja lá a razão dessa queda especificamente, e se esse anjo, e aqui eu acredito que é um anjo, ele é um anjo ou demônio, ou seja, se ele está seguindo uma ordem ou simplesmente caiu porque perdeu o seu poder, a gente sabe que, porém, a ele é dada a autoridade do poço do abismo. O que é esse chave do poço do abismo, pessoal? E a gente conversou sobre lá no grupo do WhatsApp outro dia. O que é o abismo? O que é o abismo? Abismo é o Hades. Abismo é o Sheol. Esse abismo aqui é o lugar que a Bíblia diz que a besta vem. A besta que surge do abismo. A besta que tem ferida mortal em uma de suas cabeças. A ele que era, não é, mas será. Aquele que vem da morte, né? Esse é o lema do anticristo. O abismo é um lugar real, tá? Vocês têm que entender que aqui não é um símbolo, quer dizer, existe a simbologia, mas é mais do que um símbolo aqui. Estamos tratando de um ambiente onde há os mortos, e não somente mortos, onde sabemos que anjos são presos. Tá? Sabemos isso por conta de alguns livros, mas eu não vou entrar profundamente agora nisso. De qualquer modo, quando abre o poço do abismo, sobe fumaça desse poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Será que ao mesmo tempo que talvez anjos estejam, ou especificamente demônios estejam sendo soltos sobre a terra, também está acontecendo um evento físico? É aquilo que a gente já comentou. A mesma maneira que Deus utiliza do símbolo do incenso, celestialmente, nós temos a oração verdadeira, eu digo assim, literal. Então, nada impede de aqui estarmos tendo uma dualidade. Tá? Estarmos de fato vendo o sol e o ar se escurecendo, muita fumaça de algum evento astronômico, alguma coisa, de repente um terremoto ou sei lá, como é um poço que abre, né? Tem inclusive, não sei se eu vou conseguir encontrar essa imagem agora, tem uma imagem muito famosa de um poço que eles abriram, tinha, acho que gás, e até hoje está pegando fogo, se não me engano. Isso já acontece há alguns anos. Eu não sei onde é que fica exatamente, mas aqui na Terra mesmo, gente. Isso é metafórico. Pode ser que isso esteja acontecendo também. Tá? Até aí, não tem como excluirmos essa possibilidade da literalidade dos julgamentos. De qualquer maneira, Afeganistão. Opa, vou colocar aqui a imagem. Boca do Inferno. Espera aí, então. Não sei nem o que colocar aqui no Google para aparecer. Apareceu aqui. Eu queria mostrar aqui na tela, gravado. Os Portões do Inferno. É o Turquemenistão. Mas olha só, credo. Isso, e é no Turquemenistão. Não, tranquilo, tranquilo. Olha aí, pessoal. Será que vai ser maior do que isso aí? Será que isso vai acontecer fisicamente? Bom, até aí, por que não, né? Se isso já acontece hoje
Porque não pode acontecer durante a grande tribulação. Até aí não teria uma razão por que não acontecer. Ah, sim, não, mas a gente tem várias menções, e é logo em seguida, que vai ter logo os terremotos, inclusive alguns em Jerusalém. É, exato, exatamente. Sim, sim. Dizem que o terremoto do Japão até mudou o polo magnético da Terra. É. Aliás, sabe o que você me lembrou agora? Você lembra, acho que foi 2017? Eu acho que foi 2017. Teve uma tempestade que deixou Londres toda vermelha, o céu vermelho, preto. Eu- Deixa eu ver se eu procuro aqui no Google. É isso mesmo, ó. Eu acho que foi 2017. Não sei nem como eu lembro, ó. Ó, foi o furacão. Furacão Ofélia. Gente, isso não é nem a grande tribulação. Olha isso. Para a Lília que está nos ouvindo aí, ó, aí em Londres. Loucura, né, gente? Se isso. Perdão? Sim, exatamente. Na verdade, tudo aqui tem. Só que a questão é se tem como símbolo, se tem como o comprimento real, né? Se está apontando para aquilo ou se está literalmente sendo cumprido aquilo que foi profetizado em Joel. Essa que é a questão. Como já vimos, Moisés fala dos gafanhotos da época de Moisés, que eram terríveis. Mas Joel comenta dos gafanhotos na praga de Joel que eles tinham que eram como cavalos. Então, enfim, tudo aponta para esse momento, mas também a gente não sabe se assim, na verdade, eu até poderia dizer que a gente sabe sim. Só que é difícil selecionar exatamente quais as passagens agora no momento estão sendo cumpridas especificamente aqui, entendeu? Sim, sim. Não, mas isso é bíblico. É aquilo que eu acabei de comentar. A gente tem até mesmo demônios em regiões celestiais brigando por países, por impérios. Então, da mesma maneira como os anjos têm a hierarquia deles, não é ingenuidade achar que os demônios não se organizam. Eles se organizam e devem se organizar muito bem. Sim, tá. Sim, então, a gente já vai cair nesse assunto. Vamos lá, calma aí, pera aí, vamos lá. Vamos lá, já vamos comentar sobre isso daí até dos 5 meses. Isso é interessante. Quer ver? Ó, pera um pouquinho. Ó. Vamos lá, ó. Do versículo 3 diz, porém, que da fuligem serão gafanhotos. Esses gafanhotos provavelmente também são gafanhotos, entendeu? E é aí que as coisas ficam um pouco
submergidas. Até nós sabemos que são, porque eles vêm sobre a terra e lhe foi concedido o poder como de escorpiões. Na Bíblia, não só Moisés usou das pragas, a praga dos gafanhotos, como elas acontecem em outros momentos. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Acho que está logo na frente. Aqui, em Joel, capítulo 2. Esse capítulo é o que está fazendo alusão principalmente a essa praga, capítulo 2 do livro de Joel. Tá? Então, temos aqui: fazei soar o chofar, trombeta por toda Sião, dai o alerta no meu santo nome, tremam os habitantes da terra, porque o dia do Senhor já está próximo, e será um dia de trevas e de escuridão, dias de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. E olha que interessante que ele vem e fala: diante deles vai uma espécie de fogo devorador, uma chama ardente, a terra à seu frente como jardim Éden, mas atrás o deserto arrasado, sim, por onde passa nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam golpeando. Aí ele começa a comentar, do início até o fim, sobre os gafanhotos, até uma menção de um juízo que aconteceu, já aconteceu, porém que apareceu uma sombra do que haveria a acontecer. E esse juízo foi inclusive uma menção aos babilônicos, tá? O Joel, o livro de Joel se trata sobre isso. Então, a gente tem esse cenário sendo formado, tá, pessoal? A gente tem um cenário de profecias antigas se cumprindo e se cumprindo novamente, tá? Ou seja, elas aconteceram, mas provavelmente elas são sombras e talvez indicam coisas que estão acontecendo aqui também. E eles têm essas características, ou seja, são gafanhotos piores ainda do que aqueles que foram vistos ali por Joel. Né? Você vê, pô, a gente até pode comentar detalhe por detalhe. Aparecem de cavalos e correm como cavaleiros quando atacam galopando. Extrema capacidade para batalha, né? Para fazer o seu, para destruir. Vão saltando sobre o topo, perdão, aqui já é Joel. Tá vendo? É isso que é interessante. Vão saltando sobre o topo dos montes como estrondo semelhante de carros de guerra. Quando a gente volta para Apocalipse 9, possuem couraças como armaduras de ferro, e som de suas asas assemelhavam ao barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo em direção à batalha. É como se a gente tivesse, na verdade, aqui, em Apocalipse 9:9, uma multiplicação daquilo que aconteceu em Joel. E o que eu quero mostrar para vocês é que está tudo se cumprindo aqui. Está tudo se cumprindo. Êxodo, o que Moisés falou, que Joel falou, que Ezequiel falou, Isaías falou, tudo foi uma sombra do que isso aqui está acontecendo. Isso aqui é o cumprimento de todos os profetas. E os profetas eles foram mortos sem ver aquilo que está acontecendo perfeitamente se cumprir. A gente entende pouco os profetas. Quando eu digo profetas, eu me refiro aos do Antigo Testamento. Eles pregaram sobre muitas coisas, foram mortos. Todos eles, e o sangue deles, a gente sabe sobre quem vai cair. Jesus afirma isso, né? Sobre esta geração, especificamente Jerusalém. Só que, de qualquer maneira, aqui há uma multiplicação, é algo exponencial sobre aquilo ali. A gente tem uma multiplicação, algo mais potente, mais destruidor. Agora, a questão dos meses, porque são 5 meses, por certo, é o momento que Deus escolheu por achar certo. Será que há alguma conexão da Bíblia em relação aos 5 meses em si? Eu teria que estudar mais profundo. Eu não tenho essa informação, pessoal, sendo sincero. Mas eu não me surpreenderia se eu encontrasse alguma coisa. De repente, até aqui dando uma procurada. Não sei. Não sei se eu vou encontrar alguma coisa. Não, eu acho que não tem nada aqui não. É porque assim, às vezes a gente procura uma coisinha na Bíblia lá atrás, e a gente entende por que isso aqui é simplesmente 5 meses. A gente entende que não é algo aleatório, entendeu? O fato de ser 5 meses pode ter um significado maior. Só que eu agora, procurando aqui, não estou encontrando nada. Eu não tenho essa informação. Então a gente teria que procurar mais a fundo. Mas eu não duvidaria que possa sim. Eu não duvido que possa sim ter alguma conexão com alguma passagem lá atrás.
Até porque 5 meses seriam, bom, cada mês bíblico possui 30 dias, são 150 dias, né? Não sei se isso teria algum aspecto numerológico ou não. Não sei, se eu não me engano, quanto tempo durou as pragas de Moisés, pessoal? Vocês se lembram? Ah, sim, com certeza foi, mas foi tipo assim, quanto tempo? Tá. Talvez até em algum livro histórico, né? Até algum apócrifo, algum historiador, sei lá, Talmud. É, com certeza. Não, de qualquer maneira, a gente já conclui uma coisa. Só esses gafanhotos já causaram mais dano do que tudo isso aí. Só os gafanhotos. Então, no mínimo, a gente pode concluir isso. Em aspecto de dimensão, é muito pior e muito mais longo. A gente está falando de um julgamento muito mais pesado sobre o anticristo e o reino do anticristo. Interessante, interessante, olha aí. É aquilo que eu estou falando, tudo pode se conectar com alguma coisa lá atrás. Aí, realmente aí acho que já exige uma certa sabedoria bíblica que eu não possuo e que acho que vai ser difícil da gente estudar. Mas pode sim ser encontrado e alguém ainda pode trazer alguma coisa se é que isso que o Luigi não falou. Não é exatamente o que a gente está retratando aqui. De qualquer maneira, aqui eu deixei em aberto. A gente não precisa. Como eu falei, o objetivo aqui é exegese. Não precisamos tentar concluir coisas que o texto não quer explicitamente dizer. Então, o que ele está explicitamente querendo dizer, através de símbolos, é que tanto gafanhotos como possivelmente seres estão sendo soltos. Se os seres são comandados, quer dizer, se os gafanhotos são comandados por um anjo, isso a gente tem certeza. Agora, se também há anjos por trás dos gafanhotos, é que falta um pouco de dúvida. De qualquer maneira, se os demônios podiam entrar em, em porco, não vejo impossível até deles entrarem nos gafanhotos. Só que, de qualquer maneira, o que é legal aqui é no versículo 11. Né? E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome é em hebraico Abaddon e em grego Apolion. Por que é dito o nome dele em hebraico Abaddon e em grego Apolion? Alguém tem uma ideia? Alguém tem um palpite? Também. Até porque os gregos representam os gentios e os hebreus, sim, sim. Ou seja, esse julgamento ele cai tanto sobre o gentio como para o judeu que se rendeu ao anticristo. Para os dois. Tá? Mas também tem uma outra coisa. O outro termo que a gente utiliza bastante, tanto em hebraico como grego, que a gente usa várias vezes, é justamente o do abismo. O abismo em si, que está aí escrito abismo, a gente toda hora chama de Sheol ou Hades. Sheol ou Hades. Sheol ou Hades.
São poucos os termos na Bíblia que, ao falar dele, você tem que dizer o nome dele em hebraico ou grego para as pessoas entenderem. Então não é, coincidência que o nome do anjo do Sheol ou Hades também tenha o nome Abaddon e Apolion. Assim como Sheol está para Abaddon, Hades está para Apolion, dando a ideia que tanto o grego quanto o hebraico, o hebreu, né, todos estão sujeitos aí a essa destruição. Tá? Por exemplo, temos aqui em Jó 26:6 o Sheol, olhem. Jó 28, o Abaddon, o aniquilamento e a morte. Ou seja, o Abaddon é justamente um nome que é conectado com o nome hebraico do Sheol. Aqui capítulo de Jó, é o que eu estou falando. Todos os livros estão apontando para cá. Todos os livros estão apontando para cá. Todos os livros. Salmos, já vimos os evangelhos, vimos até Jó. Está tudo apontando para esse livro. Essa é a importância do livro de Apocalipse. Está tudo apontando para cá. Porque esse é o cumprimento de tudo. Tanto dos gregos como dos gentios. Tanto do Sheol como do Hades. E esse anjo que tem domínio sobre eles saiu. Esse rei sobre eles. Não sabemos, não podemos concluir definitivamente que esse anjo é literalmente um demônio. Porque aqui só está escrito o anjo do abismo. Nem sequer diz que o rei saiu do abismo, mas saiu que o rei governa sobre aqueles que saíram do abismo. Da mesma maneira, não sabemos que a estrela que cai do céu é um demônio ou é um anjo. Fica um espaço especulativo. A maioria das pessoas conclui que esse anjo do abismo é um demônio. Mas é isso que eu quero mostrar para vocês. A exegese do texto abre espaço para a dúvida, tá? E temos que estar confortável com a dúvida para ter uma interpretação precisa. Não necessariamente certeza é o que a gente quer. A gente aqui quer dar mais prioridade a ter dúvida, mas saber que a gente está acreditando na verdade e não necessariamente está com certeza, mas está tudo errado. A gente tem vários dogmas, várias certezas, mas por tradição, ou porque alguém falou, porque alguém sentiu, alguém pensou, eu já ouvi gente falando, mas a gente vê o texto não está falando isso. Né? Então, aqui a gente tem que enxergar um pouco assim. Tá bom, pessoal? Beleza. Versículo 12, e aí a gente tem isso que o Luiz comentou. Portanto, o primeiro dos ais já passou. Contudo, outros dois ainda estão por vir. A gente pode parar aqui, tá bom, pessoal? Para não ficar muito extenso. Já deu, acho que 1h30, se eu estou vendo aqui certo, né? Começamos, se eu não me engano, começamos às 7, né? Então, para não ficar muito extenso, até para abrir espaço para comentários e umas outras referências, a gente pode, no próximo estudo, passar para o sexto, para a sexta trombeta. Desde que a gente se lembre que o que está acontecendo é isso aqui, entendeu? A gente parou aonde, pessoal? A gente parou aqui, ó, tá? A gente parou onde está o mouse aqui, tá? A gente parou exatamente aqui nesse meio aqui. Aí daqui a gente faz isso aqui. É um funil. Todas essas coisas que aconteceram aqui já são julgamentos. Beleza? Já são julgamentos sobre uma terça parte daqui, uma terça parte daqui. O que a gente vai ver, curiosamente, é que quando chega aqui, os julgamentos são um pouco diferentes. Tá? Esses julgamentos eles são mais intensos ainda. E aqui nós já vemos a ira sendo derramada, e a gente tem uma posição chamada pré-ira, que não é nem o pós-tribulacionismo. Algumas pessoas vão defender que o arrebatamento em si acontece aqui, ó, antes das taças serem derramadas, porque as taças só começam a serem derramadas especificamente sobre os ímpios, sobre aqueles que estão passando por aqueles 40 dias que a gente chama do dia do Senhor, que na verdade não é um dia, tá? Mas antes da gente entrar tanto nas taças como nas trombetas, eu vou ter que também comentar algumas outras coisas. O livro de Apocalipse, na verdade, ele mesmo ele faz umas quebras, né? Que aí as pessoas entendem mal. Não é que o livro de Apocalipse, quando fizer essas quebras, ele está perdendo a cronologia. A cronologia dele é esse, é uma matriótica. Desde o primeiro selo até o último flagelo é isso aqui. Só que no meio disso tudo,
Às vezes, a gente tem, por exemplo, Apocalipse 12. Não é essa matriótica aqui maravilhosa, é a outra. Né? É a ideia de que a gente está falando de alguma coisa, a gente tem um flashback, Deus fala assim, é aí que é a tal da recapitulação, que o Luigi havia perguntado. Há uma recapitulação, porém logo que isso é como se fosse um flashback, na verdade. E logo depois que esse flashback passa, a gente começa a ter o prosseguimento do livro. São momentos que algo vai acontecer, mas antes de acontecer, Deus faz assim, tá vendo? Você lembra disso? Ah, sim, pronto, então pode continuar. É quase que uma forma da gente ter o nosso conhecimento não só retido, mas conectado com informações do macro, do geral da Bíblia. A gente está sempre introduzindo novas doutrinas, aliás, relembrando de muitas doutrinas. Então, antes de algumas coisas serem apresentadas, como as taças e outras coisas, há alguns flashbacks e nós temos esse break. Né? Não é que a cronologia mudou, a cronologia é a mesma, mas a gente tem essa trava no meio da história só para relembrar de alguma doutrina, relembrar de algum evento, etc. Tá? Acontece de vez em quando isso. Mas por enquanto é isso, tá? Eu falei bastante. Eu acho que já está bom. Continuamos aí o versículo 12 diante do versículo 12 na próxima. Alguém ficou com alguma dúvida? Porque senão eu já posso até parar a gravação e aí eu já abro o espaço para conversa. Ninguém tem nenhuma dúvida, pessoal? Tem alguém entrando e saindo. Opa, estamos ouvindo. Pode falar. Ah, que bom, então foi muito claro. Bom, até porque esse capítulo ele é muito claro, eu acho. A gente tem muita referência cruzada, mas os símbolos eles são muito explícitos, né? Não tem nada muito enigmático, como a gente tem lá na frente no livro, né? São os grandes símbolos, né? A mulher, a besta, etc, etc. Aqui os símbolos meio que se interpretam, né? Eles já conectam com muita facilidade nos outros versículos. Bom, beleza, pessoal. Se ninguém tem dúvida, então, vou encerrar aqui a gravação. Beleza, falou.